Oi, tudo bem? Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Peter Salvatore novamente. Estou trazendo aqui para vocês um novo episódio, da série sobre a nova obra e sobre o diário de escrita, enquete no Instagram, perguntando se vocês queriam que eu continuasse com esta série. Vocês votaram que sim. Então, trazendo agora o episódio 2, tá? Novamente, só que dessa vez em um formato diferente. Vai ser no formato agora de vídeo, porque da outra vez eu tinha de Instagram, né? E agora estou trazendo o episódio 2 novamente, só que no formato de vídeo, que depois eu vou publicar para vocês no IGTV e no YouTube. Bom, hoje eu quero falar, a respeito do segundo episódio, também de algumas outras coisas, tá? Das próximos vídeos e ideias futuras. Bom, uma das primeiras coisas que eu queria falar com vocês é a respeito do cronograma desses vídeos sobre essa série, que não tem tempo determinado, vai ser um tempo instável, porque geralmente eu escrevo no sábado, e durante a semana eu sou totalmente ocupado por causa da escola e do curso, domingos, mas eu não sei também, porque nos domingos eu posto os capítulos de Príncipes da Noite, e geralmente eu vou revisar eles. Então, assim que eu gravar um episódio de escrita, tá, eu sempre vou publicar para vocês, mas eu não tenho os dias definidos e nem as datas definidas para postar para vocês, então não se preocupem quanto a isso. Outra coisa que eu queria falar é sobre os roteiros desses vídeos, que vão ser simplesmente os roteiros, as inspirações, que eu estou tendo, sobre quantas palavras eu escrevi naquele episódio, sobre quantos capítulos eu escrevi, como que tá indo o enredo, pontos gerais, não dando muitos spoilers, mas também o planejamento e tudo mais, e as minhas dificuldades também. Queria falar para vocês a respeito das dificuldades que eu tive, escrevendo o primeiro capítulo, e essa parte 1. Então, a primeira coisa que eu quero falar também é a respeito de como vai ser dividido este livro, Ele vai ser dividido através da capitulação, que são a divisão do livro em capítulos e em 3 atos, tá? Então eu vou estar seguindo a poética do Aristóteles, que vai ser a narrativa em 3 atos. Ato 1, apresentação, introdução de personagens, do cenário, da premissa inicial. Ato 2, desenvolvimento. E ato 3, desfecho. Está seguindo esse tipo de narrativa. E diferentemente do que eu fiz em Príncipes da Noite, neste aqui eu não vou estar colocando títulos nos capítulos, justamente para manter o clima de suspense, porque vai ser uma obra de suspense com alguns toques de terror. Agora, falando sobre as dificuldades, eu encontrei 2, tá? A primeira delas foi com respeito ao tom da história. Não estava conseguindo encontrar muito bem ainda como que seria o ponto de vista desse personagem, do protagonista, Que eu sabia que era em primeira pessoa, mas eu não sabia qual que seria o ponto de vista dele sobre o mundo, a visão de mundo deles e sobre as coisas ao redor dele. Então, depois de um tempo consegui encontrar, mas foi um processo bem demorado, eu admito, tá? A outra coisa é a respeito dos nomes das cidades, porque a história vai se passar em 2 cidades, Uma na qual o protagonista ele viveu e outra na qual ele tinha ido quando ele foi embora. Então, como a história vai se passar em Goiás, em um estado aqui do Brasil, as cidades de Goiás geralmente elas têm nomes de santos católicos, assim como boa parte do Brasil também tem, evidentemente. Bom, eu fui procurar, alguns nomes de santos e santas que as cidades não tinham ainda, no caso. E eu encontrei o de Santa Bernadette, que na pesquisa que eu fiz, pelo menos, não existe nenhuma cidade aqui no país com este nome. Então eu escolhi esse para ser o da cidade onde o protagonista tinha passado boa parte da sua vida até que ele foi embora para fazer faculdade. E a cidade na qual ele foi fazer a faculdade vai se chamar Finópolis, porque eu queria uma cidade que tivesse esse sufixo, Polis, ou até mesmo Lândia por aí, mas Polis foi o que mais se adequou neste momento, então eu escolhi este.
Outro ponto que eu vou estar tratando aqui com vocês é a respeito do que eu já escrevi, né, da premissa inicial dessas duas partes. A parte 1 foi principalmente a promessa, né, que o autor ele tem que trazer no livro, que é um ponto da história que seja muito crucial, que depois ele vai ser retomado e vai ser concretizado no meio ou no final da história, né? Então na parte 1 eu coloquei isso, a promessa. E depois eu, no capítulo 1, coloquei também a introdução dos personagens normais, né? Aquele todo processo de ambientação e tudo mais, e os nomes das cidades e os nomes dos personagens principais, e definir também o tom da história, o tom do protagonista, e definir a linguagem. Esse é um ponto importante que eu quero falar. A linguagem, eu quero que ela seja o mais intimista possível, que eu quero esgotar muito o ponto de vista do protagonista a respeito do mundo ao redor dele, a respeito das pessoas e dos acontecimentos ao redor dele. Ele vai ser um protagonista muito crítico, ele vai analisar as coisas muito friamente, assim, mas ele vai estar colocando também o ponto de vista dele, a parcialidade dele nesse processo, principalmente porque ele é um virginiano, né? Então, virginianos têm essas coisas, né? Como a gente sabe. E vai ser uma linguagem altamente reflexiva também, em alguns pontos, não totalmente, né? Mas vai ser reflexiva, sim, em alguns pontos, quando ele se pega no fluxo de consciência, né? Que hoje em dia a literatura contemporânea está tendo muito isso também. Tudo filosófica, afinal, ele é um mestre em filosofia, faculdade, e essa linguagem ela é filosófica em alguns momentos. Qual é a premissa inicial da história? Bom, tem esse mestre, né, em filosofia, é um professor de uma universidade em Finópolis, que em uma determinada madrugada ele recebe a ligação do pai dele dizendo que uma das amigas dele tinha cometido suicídio, né? E aí a partir desse momento não é o suficiente para ele voltar à cidade natal dele, até porque a cidade natal ela é muito tóxica e de acordo com a concepção do protagonista, ela possui tentáculos, né? Ela possui tentáculos venenosos que a todo momento estão abraçando as pessoas e trazendo ali um veneno para essas pessoas, né? E o protagonista não quer voltar para lá, mas aí no mesmo dia, né? Só que agora durante a tarde, uma outra amiga que ficou para trás, né, nessa cidade, uma outra amiga desse protagonista, ela manda uma mensagem para ele dizendo que viu uma determinada garota. Só que o que acontece? Essa garota já está morta, né? Então ele fica achando aquilo uma loucura, né? Uma coisa assim. Mas ele se lembra de quem era essa garota e por que ela foi morta, entendeu? E a partir disso cria-se esse mistério ao redor dessa garota e ele é obrigado a voltar para a cidade dele, principalmente por causa disso, né? Principalmente porque ele não quer deixar o passado dele contaminar as outras pessoas, contaminar os amigos dele, a família dele. Então essa é a premissa inicial. Eu quero falar também das inspirações que eu estou tendo, são 3 nesse momento. A primeira delas é sobre o espiritismo, né, que eu estou estudando muito a respeito, né, para colocar uns tons paranormais nessa história também. A questão da perseguição, a questão de segredos e de aparições em determinados momentos. E eu tô tendo também muitas inspirações em Another, né, aquele anime da escola amaldiçoada, dos alunos amaldiçoados, que tem um determinado aluno que não pode conversar com ele. Eu quero pegar essa questão da onda de mortes que acontece e colocar junto nessa história para fundamentar um clima de tensão também e mais conflituoso, que vai ser circular nessas mortes que vão acontecer também ao longo do livro. E a última inspiração que eu estou tendo é principalmente do livro Todas as Garotas Desaparecidas. É um livro de ficção policial, né, um thriller, e é da autora Mega Miranda, né, eu tenho ele aqui, eu comprei ele em janeiro, é um livro muito bom, recomendo bastante para vocês, acho que é um dos melhores que eu já li, e a autora ela traz esse tipo de narrativa muito centrada no ponto de vista do personagem principal, né? Então eu quero pegar muito essas características para poder colocar nessa nova obra.
Bom, isso foi tudo por o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem também que eu traga novos tipos de vídeo, eu também posso fazer. Eu tava pensando também em trazer um pouco sobre a subcultura gótica, né, que é a subcultura da qual eu faço parte. Se vocês quiserem, eu posso abrir uma enquete no Instagram também, uma caixa de perguntas a respeito de temas futuros. Vocês quem mandam, né, afinal de contas. E siga-me nas redes sociais, ok? Deixei no início do vídeo, deixar aqui nas descrições também. Acompanhe meus livros no Wattpad, principalmente Terceiro Massacre, uma obra de terror, slasher, e a duologia Príncipes da Noite, tá? Príncipes da Noite, Legado das Sombras, Príncipes da Noite, As Forças Ancestrais, Fantasia Urbana. Estou escrevendo junto com Michael Xavier, que é um canal também do qual eu recomendo muito. É um escritor que ele tem vários livros de poesia e ele faz áudios, poemas para o YouTube, então eu recomendo muito vocês checarem lá, ok? Vou deixar na descrição também. Não esqueçam de curtir o vídeo, de comentar bastante, de ativar o sininho para receber as notificações e até mais!